Queridos amigos, recebam o nosso abraço fraterno e a nossa profunda gratidão por estarem disponibilizando um tanto do seu tempo para ouvir a nossa mensagem. Que a paz de Jesus esteja com todos e que nesse instante nós possamos trazer uma mensagem de fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança. A fé e a esperança que podem ser fortalecidas pelo desenvolvimento do amor. O amor que não é apenas um sentimento, mas é também uma prática. A prática do amor significa caridade. Caridade e amor são sinônimos. E no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais especialmente no último ponto, o ponto 10, Instruções dos Espíritos, nós encontramos a mensagem do apóstolo Paulo. Paulo, que havia sido, antes de sua conversão, um grande perseguidor dos seguidores de Jesus. Cumpria a lei, era um homem justo, mas que ainda não tinha sido tocado pela verdadeira mensagem do Evangelho. E que, quando foi, dedicou toda a sua vida em prol da humanidade naquela época. E dessa forma ele se fez um dos grandes evangelizadores, divulgando a doutrina espírita. Essa foi a sua atitude de amor para com a humanidade, dedicando o seu tempo, dedicando os seus conhecimentos e dedicando aquilo que ele se tornou para deixar a mensagem de Jesus que se perpetuou até os dias de hoje. E Paulo, na sua mensagem, ele nos chama a atenção, reforçando os conceitos de Jesus, que realmente não há salvação fora da caridade. Por que não haveria salvação fora da caridade? Porque a caridade, sendo um ato de amor, seria justamente a nossa falta de participação com o mal. Quando estamos praticando um ato de caridade, nós deixamos de praticar um ato ruim, de ter uma atitude ruim. Mas ainda assim, ele vai além, porque não é apenas necessário, não é apenas válido não ter uma atitude do mal, mas vale também termos uma atitude para o bem. Porque se apenas não cometermos o mal, nós estaremos tendo uma situação pacífica, uma situação de omissão, e não há crédito. Então, além de não praticarmos o mal, nós devemos sim fortalecer as nossas virtudes praticando o bem. E dessa forma, uma vez envolvidos com essa prática, com esse hábito do bem, nós estaremos nos salvando a nós mesmos e salvando os nossos irmãos, porque todos serão beneficiados. E dessa maneira nós pensamos em uma condição muito didática para imaginarmos como seria essa prática de caridade. Então nós pensamos nos 4 Ds da caridade, a letra D, de Duda. Vamos imaginar que para um verdadeiro ato de caridade que se diferencia de um ato de solidariedade, porque a solidariedade é uma atitude única. Nós podemos ser solidários a uma pessoa que precisa e naquele instante nós oferecemos a nossa ajuda. Mas a caridade ela vai muito mais além. A caridade ela merece algumas atitudes a mais. E aí foi por isso que nós colocamos esses, na verdade são os 5 Ds da caridade. O primeiro deles seria o D do desprendimento. Então, para uma atitude de caridade, nós precisamos nos desprender de muita coisa. A primeira delas é justamente nos desprender dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos. Quantas vezes nós deixamos de ajudar alguém, de realizar um ato em benefício de alguém, porque questionamos muito. São o que chamamos de pensamentos sabotadores.
são aqueles que nos inibem, que nos colocam para trás, são aqueles que nos deixam em dúvida, se eu devo, será, como, por quê, quando, para quem, e dessa maneira nós deixamos o tempo passar e deixamos de agir. Então, o desprendimento, o desapego, muitas vezes a questões que nós construímos durante a vida e que fazem com que nós vamos postergar determinadas atitudes, precisam ser deixados para trás, para que haja realmente uma ação. Então, o desprendimento seria o primeiro D dos 5 que nós colocamos. O segundo é justamente o D da diligência. Sermos diligentes é exatamente o contrário de sermos preguiçosos. A diligência é uma virtude que se opõe à preguiça. Então, uma vez que nós somos diligentes, nós temos um objetivo e seguimos aquele objetivo até o fim. Procuramos os meios, observamos ao nosso redor e entendemos as necessidades. E dessa forma agimos. Agimos com alegria, agimos na busca de experiências, na busca de novas estratégias. Se nós mesmos não temos condições diretas para um determinado auxílio, nós vamos em busca dele por meio de outras pessoas. Existem tantas maneiras de fazermos isso, mas nós agimos, nós atuamos, nós não ficamos presos a um canto, a uma dúvida, mas nós temos a disponibilidade de observar, de entender, de ser compassivo, empáticos com os nossos irmãos e dessa forma ajudá-los. O terceiro D é o D da dedicação, porque a caridade, o serviço da caridade merece uma continuidade, não é uma atitude única apenas, como seria, vamos dizer, o da solidariedade. A caridade merece uma continuidade, merece que nós nos dediquemos ao trabalho, nos dediquemos à causa, nós tomamos aquilo como uma missão, mesmo sendo um ato muito simples de auxílio ao próximo, mas nós nos dedicamos a conhecer a situação, a saber, a ir um pouco mais fundo, a nos interessarmos mesmo pela condição daquele beneficiado, não um conhecimento para nos colocar em dúvida se vamos agir ou se não vamos agir ou como vamos agir, mas numa característica de profunda compaixão, de envolvimento com aquele que nós vamos ajudar. Então, a dedicação é uma atitude dentro de um ato de caridade que conta muito, porque o beneficiado vai perceber que ele está sendo protegido, que ele está sendo considerado pelo seu benfeitor. O outro D seria justamente o D da delicadeza. Não há um ato de caridade feito com grosseria ou arrogância. É preciso que nós tenhamos gentileza, que nós tenhamos doçura. A caridade exige até mesmo uma certa cortesia, educação, afabilidade. Esse ato, como é feito para uma outra pessoa ou para outras pessoas, precisa ser de forma calma, pacífica, muitas vezes até silenciosa, para que haja mesmo um sentimento agradável, uma condição de paz naquele momento e para aquela situação. Então, uma vez que somos delicados, gentis, polidos com aqueles que estão sendo beneficiados, nós vamos ali atrair uma atmosfera de amor, de carinho, que vai expandir para todo um clima ao redor daquela situação pela qual nós estamos passando. E o último D seria justamente o D da discrição. É realizarmos a caridade com sutileza,
com modéstia, com discrição. Muitas vezes é interessante e é até preciso que haja divulgação, porque a divulgação ela pode ser uma motivação, ela pode ser usada como incentivo a outras pessoas a realizarem também o mesmo ato. Mas até mesmo essa divulgação ela precisa ser feita com discrição, com carinho, com muita sensibilidade e com sensatez, para que aquilo seja interpretado e seja colocado realmente como um ato de motivação e não como ostentação. Então a caridade ela precisa ser discreta, ela precisa ser sutil, ela precisa ser silenciosa, ela precisa ser calma, para que tanto aqueles que estão sendo beneficiados se sintam protegidos, se sintam seguros, como também tenham confiança naquele que o está beneficiando. E também para nós mesmos, para nos sentirmos também apropriados desse benefício de doar de forma calma, de forma pacífica dentro de nós, e não com algazarra, gritaria, confusão, expansão daquela atitude. Então, esses da caridade, o desprendimento, a diligência, a dedicação, a delicadeza e a discrição seriam apenas algumas das atitudes para nós pensarmos em como estamos agindo, como temos agido e como poderemos passar a agir. Não devem ser colocadas como condições burocráticas, né? Agora, para termos uma atitude de amor, um ato de caridade com os nossos irmãos, nós vamos pensar se temos essa ou aquela virtude. Não, ela é natural, ela é espontânea, uma vez que nós observamos os nossos irmãos ao nosso redor e nós entendemos que sempre há alguém perto de nós que precisa mais do que nós estaremos prontos, dispostos a agir. Nós podemos também ser aquele que necessita da caridade de alguém. E nós também precisamos estar à vontade para solicitar essa atitude. Nós precisamos também estar seguros para solicitar essa atitude. Mas sempre ao nosso redor há alguém que precisa mais do que nós, que necessita mais do que nós. Sempre há alguém que tem mais uma carência, que está mais cansado do que nós e que considera que nós temos mais condições, mais habilidades e mais envolvimento, uma vez que já conhecemos tanto da doutrina de Jesus, muitas vezes não diretamente pelo próprio Evangelho, mas pela nossa maturidade, pela nossa vivência. Nós sabemos que existe tanta coisa ao nosso redor que nós podemos fazer, existe tanta coisa dentro de nós que nós podemos ser e que já somos até, e que podemos colocar isso em benefício dos nossos irmãos. Eu acredito que seja o padre Fábio de Mello que diz que nós não devemos doar apenas o que temos, nós podemos doar aquilo que somos. Então, se somos filhos de Deus, se somos luz, nós podemos doar essa nossa luz para os nossos irmãos. Esse é o ato de caridade, esse é o ato de amor. O amor que é o bem maior, é uma riqueza de valor para os corações. O amor é eficaz e quanta alegria traz, grande emoção. O amor é bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz vibrar. O amor é inspiração, para a vida uma canção, o amor. O amor inspira a fé, seu poder faz até o sol brilhar. Em noite de luar, se o amor eu cultivar, luz haverá. O amor
que fez surgir da sepultura que abriu e o meu Salvador lá apareceu. O amor que inspiração para a vida é uma canção, o amor. Fiquemos e estejamos todos em paz. Graças a Deus.